Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Bem, estamos aqui para mais uma aula e dessa vez nós vamos estudar as conjunções. As conjunções são fundamentais para a sua produção textual. É por meio delas que podemos fazer a coesão e a coerência dos nossos textos. As conjunções, elas são palavrinhas ou expressões que conectam ou ligam orações e termos de uma oração. As conjunções, elas podem ser palavras, como eu disse, ou expressões. Elas podem aparecer na forma de uma única palavra ou de duas ou mais palavras. E as conjunções, elas se dividem em coordenativas e subordinativas, ou seja, elas podem causar a subordinação ou a coordenação. Eu vou citar um exemplo, quer dizer, dois exemplos para vocês entenderem essa questão de coordenação ou subordinação. Olha esse exemplo. É um filme muito chato, portanto, não se deve indicá-lo. Nós temos aí duas orações. A primeira oração é um filme muito chato e nós temos outra oração, não se deve indicá-lo. E temos aí a conjunção, portanto, ligando essas duas orações. Então, portanto, é uma conjunção coordenativa, porque ela está coordenando estas duas orações. Outro exemplo, saímos de casa quando amanhecia. Nós temos neste exemplo também duas orações, saímos de casa e quando amanhecia. Neste exemplo, nós temos uma conjunção subordinativa, porque nós temos uma oração subordinada, né? A segunda oração subordinada à primeira oração. Lembrando que nós vimos no primeiro bimestre, em sala de aula, a questão do período simples, período composto, né? Para cada oração, nós contamos um verbo, uma oração. Tá? Nós estudamos isso em sala de aula, com certeza vocês têm isso tudo anotado no caderno. Vamos então agora estudar as conjunções coordenativas, tá? Vamos começar pelas aditivas. Quais são as conjunções aditivas mais usadas? E, nem, mas não vamos nos prender somente às conjunções que a gente conhece, tá? Vamos assim tentar entender o sentido, tá? A ideia de todas as conjunções, tá? Vamos começar, como eu disse, pela conjunção aditiva. Bom, olha esse exemplo. Almocei e fui para a escola. E é uma conjunção aditiva, porque está ligando duas orações. Almocei e a outra oração, fui para a escola, dando a ideia de soma, não é isso? Dando a ideia de soma, de adição. Por isso o nome dessa conjunção é aditiva. Qual é a ideia da conjunção aditiva? É de soma, né? De adição. Outro exemplo, o aluno não veio e nem avisou. A mesma coisa, dando a ideia de soma, de adição. Então, a gente percebe que, por isso é que eu disse que a gente não pode, assim, decorar as conjunções. A gente tem que entender o sentido que elas provocam,
a ideia, tá? Que essas conjunções aditivas expressam. Olha só, existem as expressões enfáticas, tá? Que eu vou citar. As expressões enfáticas, elas dão ênfase ao que nós queremos dizer. E elas podem ser consideradas como conjunções aditivas. E como, né, nós estamos treinando, vocês são alunos do 3º ano, e nós estamos também treinando a estrutura da redação, nós temos que prestar atenção nesses casos, porque são justamente esses casos que caem, né, em concurso. São os casos mais especiais, como nós temos visto desde o início do ano. Vou citar algumas expressões enfáticas, não só, mas também, como também. Olha esse exemplo. As abelhas não só produzem mel, como também polinizam as flores. Vamos então mudar essa frase e pra gente tirando essas expressões enfáticas. Olha, as abelhas produzem mel e polinizam as flores. Ficou com o mesmo sentido, porém sem a ênfase que essas expressões dão. Por isso, expressões enfáticas. Vou repetir. As abelhas não só produzem mel, como também polinizam as flores. Então, essas expressões enfáticas, elas têm o sentido de uma conjunção aditiva, tá? Outro exemplo, tanto advogo quanto ensino. Olha o quanto aí também dando ênfase. Eu poderia dizer só assim, advogo e ensino. Mas esse tanto e esse quanto são expressões enfáticas, porque estão enfatizando, né? Estão dando ênfase a alguma coisa. Vamos agora para as conjunções adversativas. As conjunções adversativas, elas representam uma oposição, ou uma restrição, ou uma ressalva. Normalmente, a gente relaciona as conjunções adversativas à ideia de oposição, ou seja, uma ideia oposta do que se espera. Mas acontece que as conjunções adversativas, elas podem também dar a ideia de restrição ou de ressalva, ou, dependendo do contexto, algo que se aproxime a isso. Quer ver só um exemplo? João trabalha muito, mas ganha pouco. Mas é uma conjunção adversativa, que tem a ideia o quê? De oposição. Porque se João trabalha muito, espera-se que ele ganhe muito também. Então aqui a gente tem uma conjunção adversativa que expressa uma ideia de oposição. Olha esse outro exemplo. Fui à festa, porém dancei pouco. Porém aí não está dando uma ideia de oposição, está dando uma ideia de restrição. Uma ideia de restrição e não de oposição. Olha outro exemplo. Você chega em casa, né? E fala assim para sua mãe. Você chega da escola e fala assim: mãe, hoje à noite eu tenho uma festa. Aí a sua mãe ou o seu pai, depende, né? Normalmente vocês pedem pro que é menos brabo. Aqui em casa, na minha casa, eu sou a mais braba. Meu marido é meio manteiga derretida. O pai é meio manteiga derretida. A braba aqui sou eu. Então, vamos supor que você chegue em casa e você fale para sua mãe: mãe,
eu tenho aniversário hoje, eu posso ir à festa? Aí a sua mãe vai responder o seguinte: você pode ir à festa, mas chegue cedo. Esse mas aí tem a ideia de quê? De uma ressalva. Ela está fazendo uma ressalva para você. Ela está deixando você ir à festa, mas, porém, todavia, você tem que chegar cedo. Então, a gente não pode se prender, tá? Decorando as conjunções e nem delimitando os sentidos, porque tem outros sentidos que se aproximam, tá? E que também valem. E aí, né, em concurso, são esses casos que mais caem. Dificilmente vai vir algo óbvio. Sempre vem alguma coisa que vocês vão ter que, né, pensar. Bom, vocês precisam prestar atenção também que algumas conjunções que geralmente são usadas como conjunções aditivas para adicionar, para somar, às vezes essas conjunções aditivas elas funcionam como adversativas. Por isso é que eu digo, tem que prestar atenção na ideia, tá? Na ideia que aquela conjunção está passando. Olha esse exemplo. Este país é rico e a maior parte das pessoas são pobres. Olha o e usado como uma conjunção adversativa. Porque a gente poderia substituir pela conjunção mas ou porém, que são as mais usadas. Olha, este país é rico, porém a maior parte das pessoas são pobres. Então a gente viu que o e, que é uma conjunção muito usada como aditiva, neste exemplo está sendo usada como adversativa. Este país é rico e a maior parte das pessoas são pobres. Por isso é que eu repito, vocês precisam prestar atenção na ideia que aquela conjunção expressa. Outro exemplo, não fiz isso para chateá-lo, senão para motivá-lo. Olha, senão sendo usado como uma conjunção adversativa, porque a gente poderia substituir por porém. Ó, não fiz isso para chateá-lo, porém para motivá-lo. E no lugar de porém tem o que? Senão, dando a ideia de oposição, tá? Então, não se prendam às conjunções, e sim às ideias expressadas por elas. Vamos para a última conjunção para a gente encerrar esse vídeo. As conjunções alternativas, tá? Elas têm o sentido de alternância. Conjunções alternativas, né? Alternância. Quais são elas? Ou, ora, seja, quer, sempre dando o sentido de alternância, uma coisa ou outra. Exemplo, faça o que a sua mãe fala, ou vai ouvir muito. Outro exemplo, ou você vem comigo, ou não vai ganhar presente. Ou, né? Ora estava feliz, ora estava triste. Agora, prestem atenção neste exemplo, porque a gente tem que prestar atenção nos paralelismos, tá? Nós temos que usar as conjunções quando, tá, tem esse sentido de paralelismo. Exemplo, o dinheiro umas vezes traz felicidades, outras vezes traz desgraças. Mas tem um exemplo aqui que é melhor ainda. Ah, tá. Olha esse exemplo.
o outro também serve, mas esse aqui é melhor. Ó, seja brincando, seja trabalhando, eles sempre estão contentes. Seja brincando, seja trabalhando, tá? Não é seja, seja. Então, aqui nós temos um paralelismo. Numa redação, por exemplo, se você bota seja brincando ou trabalhando, você vai perder alguma coisa. Por quê? Não pode. Seja brincando, seja trabalhando, tá? Prestem atenção nesses paralelismos. Assim como o dinheiro, umas vezes, traz felicidade, outras vezes traz desgraça, tá? Prestem atenção nisso. Olha, no próximo vídeo nós vamos falar sobre as conjunções conclusivas e as explicativas. E depois nós vamos para as orações subordinativas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Quando vocês tiverem um tempinho, tentem passar isso para o caderno, tá? Para vocês assimilarem bem esse conteúdo, ok? Um beijo, fiquem com Deus.